Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando o nosso cafezinho com Jesus. Vamos começar, como a gente sempre faz, louvando ao nosso Senhor com palavras. Uma oração direcionada, mas é uma oração que nos direciona a esse louvor. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo sobre apóstolos. Estamos falando sobre a instituição da Eucaristia e os apóstolos. Hoje o parágrafo 1341, fazer isto em memória de mim. Então, quando você ouviu Jesus pedindo para que fizesse isso em memória de mim, vamos ver o que o catecismo está ensinando. Ele começa com o título, fazer isso em memória de mim. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras, até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus ou do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores, do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua intercessão junto ao Pai. Então aqui está dizendo para nós que não é somente lembrar de Jesus, né? É você viver este momento. Então, os apóstolos viviam esse momento que Jesus pediu. Então, na prática, na fração do pão, na oração, a liturgia, a Santa Missa. E é justamente isso que nós vamos ver na palavra. Morte e ressurreição, parágrafo 1342, continuando, né? Morte de ressurreição e sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a igreja foi fiel ao mandato do Senhor da igreja de Jerusalém, se diz. Eles eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 46. Já no parágrafo 1343, era sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para partir o pão. Atos 27. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, você vai encontrar eles se reunindo no domingo para a fração do pão. No parágrafo 1344, assim a celebração e celebração anunciando o mistério pascal de Jesus até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Vamos pegar 1 Coríntios 11, 26. Então, vamos lá? 1 Coríntios, Atos dos Apóstolos, Romano, Coríntios. 1 Coríntios 11, 26. 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Então aqui nós já estamos vendo Paulo direcionando esse ensinamento e vivendo isso. Do mesmo modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, queridos irmãos, se fosse só em memória, só lembrar de Jesus, Paulo não dizeria esse versículo, né? Todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente. Então, assim, é o que nós vivemos na Santa Missa. Então, como que você vai comungar Jesus indignamente? Está em pecado mortal. Você é culpado da sua própria condenação. Então, se fosse só fazer isso em memória, só lembrar de Jesus, não, Paulo não estaria exigindo aqui essa purificação para você comungar o corpo, para comer o pão e o sangue. Se fosse somente um pão, né, comer o corpo e o sangue de Jesus. Se fosse somente o pão e um cálice, se fosse somente o vinho,
Não teria sentido de você não pecar para você comer o pão. Eu gosto na tua casa. Você não come o pão e o vinho lá na tua casa? Não é o mesmo pão e o vinho da tua casa. É o corpo e o sangue de Jesus. Então, por isso, a importância e o direcionamento junto com os apóstolos, a palavra. E eles viviam isso. Eles viviam esse momento no domingo da palavra, de viver, comungar o corpo e o sangue de Jesus. Então, queridos irmãos, a igreja de Cristo é a igreja viva. Desde a ressurreição do meu Senhor até hoje, Ele está vivo conosco, Ele caminha conosco. Ele é o corpo e o sangue, Ele está vivo no meio de nós, pela mão dos apóstolos, pela mão do sacerdote. E aí nós temos essa graça muito grande de comungar Jesus. Que nós possamos ter discernimento quando nós ouvimos alguém dizer que não, é somente um pão, fazer isso em memória, só para lembrar. Queridos irmãos, eu estou caminhando junto com a igreja de Cristo, com os apóstolos. Nós não vamos caminhar com aquele que surgiu agora em 1900, ou com aquele que leu a Bíblia e acha que é do jeito dele, né? É o entendimento dele. Tomemos cuidado, né? Com certas denominações que tiram o seu entendimento da palavra, sem um contexto com a tradição, sem um contexto com o magistério, sem um contexto com a palavra de Deus. Então, que nós tenhamos discernimento no estudo, né? Não é no ler a Bíblia, é no estudo. Estudar profundamente a palavra de Deus, até as teologias, né? Tem teologias da libertação, tem teologias que vão levar você a questionar de outra forma, mas por isso que eu falo que Cristo deixa a igreja, para que nós não tenhamos dúvida. Caminhamos com os apóstolos, caminhamos com a igreja, caminhamos com discernimento. Glória a Deus, irmão. Continua firme, não tenha dúvida que é o corpo e o sangue de Jesus. Rezemos um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe.